Olá, esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. Hoje falaremos de Valentin Voloshinov e seus estudos linguísticos sobre a interação discursiva. Situado no contexto da Rússia soviética, Valentin Voloshinov estudou sobre enunciados, estilística e principalmente as relações socioideológicas entre o discurso e o contexto histórico do sujeito discursivo. Ele também foi um dos principais membros do Círculo de Bakhtin, um grupo de linguistas e críticos literários. Inclusive, as obras de Voloshinov por muitas vezes são atribuídas a Mikhail Bakhtin, como é o caso da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, de 1929. Sua análise foi baseada no marxismo, utilizando a linguagem para a compreensão da ideologia. Bakhtin também serviu de inspiração para os estudos de Voloshinov ao entender a importância do meio social para a formação da língua. Talvez pareça óbvio que a linguagem é um fruto da interação verbal, mas no início do século XIX, os estudiosos acreditavam em duas vertentes diferentes a respeito do pensamento filosófico linguístico: o subjetivismo individualista e o objetivismo abstrato. No subjetivismo individualista, a linguagem representa fielmente o que existe na mente do ser humano, não levando em conta os acontecimentos e as interações que existem no meio social. Já no objetivismo abstrato, a língua é vista como algo social, porém o indivíduo receberia de forma passiva da sua comunidade uma linguagem pronta, na qual ele não pode interferir conscientemente, ou seja, apenas reproduz o que é transmitido no meio social em que vive. Na visão de Voloshinov, as duas teorias estão equivocadas. Enquanto nas outras teorias era entendido que os indivíduos expressavam aquilo que estava em seu interior, sem influência da cultura e da interação entre as pessoas e as espécies, nas pesquisas de Voloshinov compreendia-se que a linguagem era formada e influenciada pelo meio exterior, unindo-se ao que estava no interior de cada um. Os estudos de Karl Marx foram de extrema importância para os de Voloshinov, já que foi possível compreender a existência de uma sociedade formada por classes sociais, e de que forma essa hierarquia influenciava a formação de uma linguagem própria para cada uma delas. O autor também acreditava que a vivência estava relacionada com as formas ideológicas. Ele classificou essas vivências em dois grupos, a vivência do eu e a vivência de nós. A vivência do eu se distancia da forma ideológica e aproxima-se de um caráter mais fisiológico e instintivo. Já a vivência de nós estaria relacionada à coletividade na qual o indivíduo está inserido. Portanto, o mundo exterior e o interior de cada um estariam conectados. Existem diferentes graus dessa vivência que se manifestam de diferentes formas ideológicas. Para facilitar, o autor dá exemplos sobre a vivência de nós. Um faminto percebe sua fome em meio a muitas pessoas na mesma situação, porém são desunidos. A fome é uma realidade comum de todos, mas, devido a essa desunião, cada um vive em seu mundinho, com sua própria economia. Assim, como estão vivendo a mesma situação, todos se conformam, prevalecendo o sentimento de resignação da fome, porém sem a vergonha e sem o sentimento de humilhação. Agora, supondo que este faminto perceba a sua fome em uma coletividade mais unida, a fome será vivida de uma forma totalmente diferente. Nesse caso, prevalecerão os protestos ativos e confiantes, sem resignação, vergonha e humilhação. Resumindo, as pessoas estão inseridas em um contexto social e, a partir disso, passam a ter suas vivências marcadas por valores, que se relacionam com uma ideologia correspondente. Isso se manifesta na linguagem, já que a escolha das palavras e a estrutura daquilo que será dito são determinadas por essa relação entre ideologia e situação concreta. Para finalizar, podemos concluir que, segundo Voloshinov, o subjetivismo individualista e o objetivismo abstrato deixaram de abordar aspectos importantes da linguagem. Ao enfatizarem somente o individual ou somente o estrutural, não levaram em conta a interação verbal, aspecto importante para o entendimento da linguagem discursiva. A linguagem não pode ser compreendida sem levar em conta tanto o social quanto o individual, e nem mesmo sua natureza comunicativa.
É possível ainda relacionar o pensamento de Voloshinov com a teoria do interacionismo simbólico, já que os dois consideram a interação entre o indivíduo e o meio social importante para a construção de significados. Para Voloshinov, essa interação ocorre por meio da língua, por isso é relevante estudá-la e compreender de que forma ela é utilizada. E esse foi mais um episódio do podcast Que Teoria Drops. Obrigada por nos ouvir e até o próximo. Você acabou de ouvir o Que Teoria Drops, um podcast da disciplina de Teorias da Comunicação do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. A construção desse podcast contou com os acadêmicos Guilherme de Souza Oliveira, Isadora Hamamoto, Tamiri Saito e Valéria Quaglio. Até mais!